Olá, mais um Oxocast e a gente tem um assunto bem importante para falar aqui hoje. Champac, a gente conversou antes, né? Tomamos uma decisão Uhum. e eu me dei conta, a gente medita antes, né? Para quem não sabe, antes da gente começar a conversa, a gente faz uns 5 minutos de meditação. E essa decisão que a gente tomou me veio uma suspeita. Hoje tem duas perguntas contestadoras das nossas posições, né? Duas perguntas contestadoras. Parece que está aumentando as contestações. Eu até ia ler uma delas para começar, mas a gente pode ler depois. E aí, qual que é o assunto importante de hoje? Hoje é o 35º Oxocast. Nós começamos com um objetivo, a iniciativa foi do Champac. Champac, talvez seja legal você expor, porque você é que estava com a alma da história, né? Sentindo falta de alguma coisa dentro das pessoas que estavam começando com o Osho. E acho que você nem sabia por onde começar, a gente trocou uma ideia e formatamos o OshoCast. Mas fala aí, qual que foi a ideia original? Ô, Nisargan, eu me reportei muito ao meu início nessa caminhada inspirada com inspiração no Osho, né? De conhecer o Osho, me tornei sannyasi, e fui para a Índia a primeira vez. E nesse meu começo, eu tinha dificuldades assim até de informações simples, de orientações simples, dúvidas que surgiam. E mas foi uma época em que havia centros de meditação no Brasil, né? Uma época em que o Osho estava assim, o Osho estava na mídia, né? Falava-se o Osho, tinha música que citava o Osho no meio da música, né? O Bhagwan e tal. E então você tinha a quem procurar. Se você às vezes eu viajava pelo banco, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil e às vezes eu chegava na cidade, era fácil, você ia num restaurante natural e chegava lá, tinha sempre um anúncio de alguém, você via o nome de um sannyasi, você fazia contato e descobria onde que o pessoal estava meditando, e sempre tinha esses espaços. E Interessante, de né? repente, e de repente eu me dei conta, agora, assim, falei, quem está chegando no Osho agora? E daí? Os centros praticamente eles foram fechando alguns, certo? Houve mudanças, inclusive, na coordenação da comunidade do Osho lá em Puna, que alterou algumas coisas. Então, de forma que, assim, pessoas que eu tive contato com pessoas que estavam chegando no Osho, cheio de dúvidas, e não tinham a quem perguntar, a quem recorrer, como que era. Então, diante disso, eu mandei uma mensagem para uns 10 amigos. O de Sargão, você era um deles, né? E colocando assim esse questionamento que me bateu, o que que se pode fazer diante disso, né? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Bom, na verdade, de todo mundo que eu mandei, algumas respostas vieram tal, mas somente, né, prosperou essa ideia nossa de criar um, esse OshoCast, onde a gente poderia falar da nossa experiência, né? E abrir esse espaço para que pessoas pudessem chegar e tirar dúvidas. E seria um canal para a pessoa falar, pô, o que que é meditação? Né? Eu, quando vou meditar, acontece isso é normal, isso não é. O que que acontece quando faz isso? Certo? Então, assim, esse era o propósito. E assim a gente foi desenhando esse OshoCast, né, Unissaga? É. Assim, naquela época que você está descrevendo, não tinha o Google, né? Mas o Google é assim, para fazer uma peneira do que tem é meio complicado. Mas enfim, qual que é o assunto emergente agora? Nós sentimos que nós cumprimos o nosso objetivo com o OshoCast, né? Que Uhum. seria falar sobre questões mais polêmicas do Osho também, né?
uhum, Rolls Royce, Comuna lá do Oregon, o Guru dos Ricos, Guru do Sexo, tudo isso a gente já falou, né? uhum, Então, porque esses pontos de interrogação que muita gente tem, não tem o contraponto da visão de quem já viveu aquilo e teve um senso crítico sobre aquilo, e que a uhum, gente teve, né? Então, não quer dizer que o que a gente falou é a palavra final, mas pelo menos é uma ideia de alguém, né? Que, uhum, que explica por que que a gente tem essa ideia. Mas, uhum, enfim, aí surgiu, bom, cumprimos o nosso objetivo. Para quem for ver esses 35 workshops, tem muita coisa mesmo, né, que a gente coloca da nossa experiência, né? Mas uhum. aí o Champac perguntou, até quando nós vamos continuar? Até quando, né? Porque aí começa a ser uma coisa da gente falar muito mais a nossa visão do que um esclarecimento mesmo, da nossa constatação do que a gente viveu, né? Teve muito do que a gente viveu, né? Eu tive lá na comuna do Rajneeshpuram, tive na Índia, você teve na Índia, lá com o Osho Vivo, né? E aí, esse assunto meio que se esgotou, né? Ou o que foi importante foi dito. Mas agora ficar, por exemplo, lendo um livro do Osho e falando o que que bate na gente, o que que a gente sente, o que que a gente se transformou, a partir dessa leitura, o convite é mais para que cada um leia, né? Cada um se inspire, cada um se abra a insights, né? Então, não sei, aí a gente achou meio perigoso, né? A gente começar a expor muito os nossos insights, a nossa visão, né? Então, a gente resolveu dar um tempo no Oshocast. Essa é a grande notícia. Não sabemos exatamente, né, Champax, se vai ser definitivamente, se a gente retomar, vai ser com outro propósito, Uhum. não aquele esclarecimento básico que era o propósito inicial. Eu provavelmente vou continuar com os vídeos que eu fazia já há décadas, há muito tempo, mas não focado no Osho, né? Uhum. Mas pendendo para meditação. É isso, né, Champac? Eu não sei aí, né, como é que é essa história, é um pouco insegura essa decisão, mas parece ser a mais redonda para nós, né? Eu acho isso, porque eu acho que assim, a gente pegar um livro do Osho para a gente comentar a respeito do que bate para a gente, quer dizer, eu acho que assim, é um convite para cada um ler e ver o que bate para ele. O convite, aquilo que está chamando ele lá dentro, né? Como que esse convite está chegando para ele, é o desafio para cada pessoa, né? Eu acho que, né, a gente não tem essa função e assim, o Osho nunca pediu isso, né? Que as pessoas saíssem para fazer, para, sei lá, divulgar o Osho. Não, as coisas chegam, né? Os livros estão aí, estão sendo publicados, estão, né, estão fazendo compilações, independente do que a gente possa achar a respeito ou não de compilações, mas tem livros que têm as, as falas mais originais do Osho, ainda tem esses livros ainda disponíveis. Então, assim, é para as pessoas, eu acho que assim, a aventura, né? Eu acho que ela está aberta para todo mundo, como continua aberta para a gente, né? A minha É, aventura nesse caminho, ela não terminou, ela continua, né? E fica é, aberto ao convite para todo mundo, né? isso. É isso aí, né? Então, acho que tá dado o recado aí. Tá bom, Champagne. Então, hoje a gente tem algumas perguntas para finalizar. Não vamos finalizar todas as perguntas, né, que fizeram para a Uhum. gente ao longo desses Oshocasts, mas a gente escolheu algumas, de acordo com o tempo que a gente tem, e a gente vai colocar a nossa visão, né, Uhum. pela última vez.
pelo menos dentro desse formato aí do Oshocast. Você quer começar, Champagne? E, É, assim, a primeira. a gente não pode interagir com as pessoas, eu não sei qual que é o impacto, É, gostaria de saber. é, Mas colocam aí nos comentários de qualquer maneira. é. Fala aí, Champagne. A primeira pergunta é: na meditação, consigo perceber o pensamento, mas tenho dificuldade em perceber quem percebe os pensamentos. Alguma dica ou orientação? Bom, Você quer falar? pode ser. Ô Champagne, eu não sei, mas esse comentário, eu não sei exatamente o que se passa com a pessoa, o entendimento dela, mas coincide com comentários que eu já tive, de uma ideia de que é como se quem percebe o pensamento, ou quem percebe a realidade presente, como se fosse uma entidade separada. Parece que existe essa ideia. Eu não percebo quem percebe. É como se tivesse uma fórmula, um ser, né? Um ser dentro da gente que é separado e que esse é o ser principal e os outros são todos secundários. E o que eu vejo é que o próprio se dar conta de que ele está percebendo já é o ser. Ele já está na cara, ele está tão na cara que o cara nem vê. Porque a própria percepção de que eu estou percebendo, por exemplo, agora, esse próprio reconhecimento de que eu estou consciente agora, inclusive dos pensamentos ou de qualquer outra coisa, já é esse ser, né? Vamos ver. Comenta aí, depois eu completo. Ô, Nisargão, assim, eu não consigo conceber assim, vamos supor, vou colocar assim uma sequência de pensamento, né? Eu estou conferindo meu extrato bancário e estou olhando que entrou um dinheiro na minha conta, que era um camarada que me devia, que depositou, tem uma conta ali que foi IPTU que eu paguei, e paralelamente a isso existe uma entidade que está observando todo esse raciocínio meu. Assim, eu não consigo entender isso. E agora eu vejo que na meditação, porque o que eu sei, eu vejo assim, o desafio da meditação é eu sair desse fluxo de pensamento, desse raciocínio, desse domínio mental da mente que fica tagarelando o tempo todo, e eu saio disso e venho perceber aquilo que é real. O real, aí eu trago, inicialmente, eu sempre trago para o meu corpo. Eu trago para as pulsações internas, porque tem aqui dentro. Parece que assim, eu vou entrando numa sintonia em que eu vou saindo fora do fluxo de pensamento, e em determinado momento eu percebo, inclusive, uma mudança, porque essa minha percepção ela se amplia. E quando eu estou relaxado e tô ali realmente nesse estado, a percepção ela se amplia para tudo que está ao redor. Agora, é permanente? Não. De repente, escorrega e vem de alguma coisa que eu estou percebendo, vamos supor, do cachorro do vizinho que latiu, aí eu lembro que eu não botei ração para o meu cachorro, e começou a vir um pensamento. Aí eu percebo esse pensamento e eu volto a atenção minha para, para o que é real. Então, a minha percepção do pensamento enquanto eu estou na meditação, é sobretudo a percepção dos desvios, das escorregadas, quando eu saio da percepção e entro no fluxo de pensamento. Nessa hora que eu percebo o pensamento, eu saio e volto outra vez à percepção do que é real. Você percebe quando você se dá conta de que você estava pensando. Eu não sei se foi exatamente isso, mas assim, eu sinto uma coisa muito, 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 muito parecida. Eu eu tenho consciência de que eu estava pensando, não é exatamente. Aí é uma coisa que eu não tenho certeza, sabe? É muito, muito sutil. Eu não tenho ainda uma consciência tão profunda a ponto de ter certeza. Mas para mim é assim: eu me dou conta que eu estava, não que eu estou.
Porque quando uhum, eu estou consciente, eu não penso. Parece que é isso. O que que acontece é aquela intercalação. Eu me dou conta que eu estava pensando isso, aí depois, de novo, o pensamento pode voltar, a consciência diminui, eu me dou conta que eu estava. É como se fosse uma coisa que alterna muito sim, rápido. E eu sinto assim que quando eu me dou conta de que eu estava pensando, esse é o momento de me segurar. Esse é o momento de viver a presença. Esse é o momento de sustentar a presença. Esse é o momento de viver a essência da meditação, que é a consciência desperta. Aí, se eu seguro, o pensamento não entra, porque normalmente é desnecessário. O pensamento é perturbador, é destrutivo. Então, a meditação é pegar o momento em que eu me dei uma luz e aí eu seguro a luz, eu pego a onda, eu continuo uhum, surfando na onda da luz, uhum, não do pensamento, eu troco. Por isso que quando eu ouço o Osho ou qualquer um falar, observa os pensamentos, eu falo, pô, peraí, como assim? Parece que é um truque, se eu vou observar, eu deixo de pensar na hora que eu estou observando. uhum. Um truque para você voltar para a consciência. Não flui o pensamento quando eu estou como observador. E aí a pergunta é do sujeito, né? O sujeito, eu não me lembro agora se foi um, acho que foi homem. Na meditação consigo perceber o pensamento, mas tenho dificuldade em perceber quem percebe os pensamentos. Alguma dica, orientação? É, sem dica e sem orientação, né? Vai experimentando. Talvez a experiência dele seja diferente da nossa, né? Uhum. A gente não vai afirmar que, eu não vou afirmar que é assim, né? Eu não tenho certeza, mas é o que eu sinto. O que que você acha? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É isso aí. É interessante, né? É. Eu acho isso muito interessante, na verdade, porque todo o papo, observe os pensamentos, para mim nunca fez sentido. Uhum. Nunca fez, na verdade. O Osho fala isso. Observe a É. sua mente. Não, eu posso observar o que ela acabou de pensar. E agora é o momento de eu. Pá! Mas Agora, se alguém tiver uma visão diferente, escreve aí. eu acho que é experimentar, né, Nisarka? É a pessoa ir fazendo os experimentos dela que ela vai percebendo e vai sentindo isso, né? Eu acho que da mesma forma que eu não consigo estar pensando e simultaneamente eu estar separado desse fluxo de pensamento e estar observando, é como se tivesse duas entidades dentro de mim, uma coisa, sei lá, quer dizer, mas assim, isso acontece porque eu vou experimentando e eu saco isso, né? Que a percepção ela interrompe a sequência do pensamento. Eu percebo o pensamento e saio dele. É, Opa, eu entrei no pensamento, aí eu volto para a percepção do que é real. é. E Né? legal, Champaca, porque a gente não tinha comentado isso e a gente tem exatamente a mesma experiência. É, E isso é uma coisa que não é dita por aí. é, Né? Isso é fruto da minha experiência, da sua experiência. uhum, Talvez, como nós não temos um nível de consciência tão superior assim, talvez a gente tenha uma visão diferente mais para frente, né? uhum, Mas por enquanto é essa exatamente a nossa sacada. Assim, eu só quero reforçar em relação a essa pergunta, né? Dificuldade em perceber quem percebe. Quem percebe é a consciência, né? Quer dizer, quem se dá conta de que eu estava pensando é a consciência. Então, não é uma entidade separada, que tem cabelo assim, que tem uma forma assado. É essa consciência de agora, essa consciência de agora. Agora existe consciência nesse momento. Eu me dou conta que eu estou consciente. É isso. é. Ô, Nisargan, e só assim, sem espichar muito, às vezes pode acontecer do seguinte: eu estou, voltando ao exemplo que eu dei, eu estou conferindo o meu extrato bancário e percebo que o banco teve um erro, que ele lançou alguma coisa que eu não fiz. Não é esse tipo de percepção que a gente está falando.
A percepção que ocorre na meditação não é a mente pensando e ela verificando um negócio, raciocinando em cima, não. É percepção da realidade. A saída do fluxo de pensamento, você sai disso e entra nessa percepção. Nesse momento é que você entra no espaço de meditação. É. E o que não Né? quer dizer que a gente não pode fazer uso da sequência dos pensamentos, né? Isso, Eles é claro. podem ser úteis. O que Uhum, que acontece é que a gente é vítima de uma avalanche de pensamentos que não pedem licença. Eles uhum, vão entrando e vão arrastando tudo pela frente. uhum, Então, o que que acontece é esse, automaticamente agora é o momento de eu fazer um planejamento, de eu fazer um cálculo, né? De eu pensar de fato. Aí, uhum, quando não tem esses chuviscos de outros pensamentos, esse pensamento útil e necessário, ele é muito mais límpido, muito mais preciso, muito mais claro, muito mais objetivo do que o pensamento cheio de interferências uhum, de pensamentos desnecessários, uhum. né? Então, é interessante, nós não estamos bombardeando pensamentos de uma maneira geral, né? Tem os pensamentos Uhum. importantes também. É a nossa visão até hoje, né? Aham, 9 de fevereiro de 2023. Champax, por mim, se quiser seguir. tá. A segunda é o seguinte: faltou falar sobre aspectos ruins da natureza, terremotos, vulcões, etc. Essa divindade da natureza tem um aspecto que parece não existir nessa visão romântica de vocês. É, deixa eu só contextualizar, Champax. Isso aí foi Aham, em cima de um papo nosso, falando assim, eu não sei que palavras usar, mas falando que a natureza tem uma sabedoria, falando alguma coisa positiva da natureza, né? E uhum, que quando nós estamos em sintonia com a nossa natureza, a gente respeita a natureza externa. Foi mais ou menos nesse contexto, dentro uhum, do, se eu não me engano, foi o Oshocast Saúde Emocional 2. uhum. Agora vai lá, fala aí. Você vê, essa É, foi uma pergunta daquelas que o cara já começa a é. brigar com a gente, né? Então tá Uhum. certo, tá certo. Ô, Nissargan, eu vejo assim, porque para mim, eu particularmente, eu tenho uma dificuldade com a palavra Deus, porque são tantas religiões que cada uma delas falam de Deus e não é o mesmo Deus que uma tem que a outra tem, eles são diferentes. Então fica assim, o que que é o Deus que é o Deus mesmo? Então, eu prefiro, assim, para mim, eu gosto da palavra vida. Eu gosto. Porque a palavra vida é uma coisa que me toca, eu estou vivo, eu estou vendo a vida em tudo, certo? Assim, a teoria de Gaia, ela trouxe uma coisa muito fantástica, que foi trazer a Terra Viva, né? Tem um livro aí, Terra Viva, Você que eu adora li esse livro, assim. né? Ah, eu adorei esse livro, entendeu? Porque é um livro que mostra para você realmente como o planeta é vivo. Então, assim, existe uma vida, né? Agora, essa vida, ele implica em opção de coisas, ela implica em terremotos, em vulcões. Aí, se eu falar assim, ah, mas esse conceito está furado, é romântico. Bom, se você acredita num Deus da sua religião, pode ser o Deus muçulmano, pode ser o Deus cristão, Deus qualquer. Como que é esse Deus seu, ele e o vulcão, e o terremoto que está acontecendo lá na Turquia? Como é que fica o seu conceito de Deus? Esse Deus é ruim? Esse Deus é maldoso e criou um terremoto? O Deus tirou a vida de um parente seu próximo que você gostava? Quer dizer, eu acho que assim, eu acho que a vida implica tudo, implica inclusive a morte, implica na destruição e na criação. É um processo que existe. Eu acho que está tudo isso. E É. eu não vejo isso como visão romântica. Champac, a pessoa pergunta ou fala, faltou vocês falarem sobre os aspectos ruins da natureza. Essa é uma visão bem humana, né? Aspectos ruins da natureza. Existe um negócio chamado egocentrismo, né? O Sol gira em volta da Terra. E por aí vai, né?
Sempre quem está desse lado, parece que tudo foi feito para ele, né? A natureza foi feita para o ser humano. Quem está quem tá consciente, é como se fosse o máximo. Quem mora no Brasil, o Brasil é o máximo, né? É o povo, né? Quem mora nos Estados Unidos é o máximo. O chinês, não, a chinês é o máximo. Então todo mundo acha que tudo tem que viver em função de si. E a vida ou a natureza é muito mais ampla do que isso, do que nós. Nós somos um elemento dentro desse todo, e falar que a natureza é ruim é considerar que o que eu considero como bom, é o certo. Como se eu fosse o centro do universo, né? E tem uma frase do Shakespeare, que é uma frase bonita, é uma frase que muita gente pode concordar, mas quase ninguém vive, inclusive eu. Nada existe de bom, nada existe de mal. É o pensamento que o torna assim. É tão fecunda essa frase, né? Uhum. É o pensamento que o torna assim, é a condenação mental que o torna assim. Enquanto a gente tiver essa mente programada, questionadora, que considera que morte é ruim, sabe? Que vida é bom, que doença não deveria existir, isso é coisa ruim da natureza, que terremoto não deveria. É sempre meu julgamento, né? Enquanto houver esses julgamentos, vai ter bom e mal. Agora, se eu apago isso, silencio e só observo, isso é o iluminado. É aquele que observa os acontecimentos sem julgá-los, tais como eles são. Aí não tem bom nem mal. Eu não sei como é que o Shakespeare foi sacar isso, né, meu? Porque não sei se ele é iluminado. Nada existe de bom, nada existe de ruim, é o pensamento que o torna assim. E isso é evidente. Ah, Você tá, eu agora eu tive que ir de madrugada na UPA, né? Um pronto atendimento aí, nem vou falar por quê, mas faz 2 dias eu tive que descer, estava clareando para fazer um procedimento lá. Eu vou falar que isso foi ruim? Sei lá se foi ruim, né? Se foi uma coisa ruim que aconteceu, sei lá. Pode ser excelente, pode não ser, não interessa. É o que estava acontecendo, era o que era necessário em face das circunstâncias todas, né? Então é só um convite meu, acho que seu também, né, da gente refletir desse egocentrismo, né? Tudo tem que girar em volta da gente, né? é, A gente não é nada em termos de sabedoria universal, né? É só isso, eu acho que eu teria que é, dizer. também. Então tá bom. Agora, cada um na sua, né? Isso é na nossa visão, É né? claro, é claro. Hoje nós estamos assim, né, Champaque? Como vai ser o último Showcase? É a nossa visão, tem a sua. Vamos ficar É claro, nesse bate-papo, né? exatamente. Passar a bola, né? É, é, Se quiser seguir é em isso frente, aí. vai. Quer mandar ver a outra pergunta? Tá. A outra foi direcionada mais para você direto, né? Mas não, foi direto a você. Nissargan rotula-se como vegano. Esse rótulo, como todos os outros rótulos, não são aprisionamentos? Isso é interessante, né? Uma pergunta, né? Todos os rótulos são aprisionamentos. Aí, o Champagne, foi feita para mim, mas vale para você também, né? Claro, Por claro, exemplo, claro. você se diz vegetariano, é isso? Isso. Então, é um rótulo. É um rótulo. Por exemplo, eu não chamo de rótulo, na verdade. Porque, por exemplo, se existe rótulo do vegano, existe o rótulo do não vegano, certo? Se É. existe rótulo do estuprador, existe o rótulo do não estuprador, se a gente for chamar isso de rótulo. Uhum. Agora, você se rotula como não estuprador, por exemplo? Eu não me rotulo como não estuprador. Também não. Não é um rótulo, é uma descrição. Eu não me encaixei a essa definição, eu simplesmente sou. Champaque, você é do sexo masculino? Sim ou não? Sim.
Isso não é rótulo, é uma descrição de um fato. E uma opção, né, Nisarga? É uma escolha que você faz também, né? Você escolhe um jeito de você viver de acordo com as compreensões que você foi tendo na vida, as experiências que você foi tendo, entendimentos, né, informações que você ponderou, né, você trouxe, experimentou e fez escolhas. É, Tudo bem, e são escolhas que você faz e que pode, inclusive, sofrer uma alteração na frente, diante de outra coisa que você venha descobrir, e aquilo pode evoluir para outra situação. E não quer dizer que você está trancado num, né? mas veja bem, tá certo, existem escolhas, mas existem coisas que não são escolhas. Por exemplo, você não ser um estuprador é escolha. É, tem razão. Eu pergunto, não é escolha, não é escolha. É simplesmente coerência com a É. nossa sensibilidade. Não é rótulo e nem é escolha. É Eu um não fato, chuto cachorro, eu não chuto com cachorro na rua. não é Eu não rótulo. sou, eu não sou chutador de cachorro. Eu não tenho esse rótulo. Mas assim, eu não consigo chutar um cachorro. É uma coisa inadmissível. Então, para mim comer qualquer produto animal que implique um sofrimento que eu sei que é absolutamente desnecessário, porque eu tenho todos os nutrientes de outra forma, com exceção da B12, que é uma outra história, que aí, se eu for contar o histórico, se, se, se eu for contar o histórico, vai longe. Então, para mim é natural. É a mesma coisa, eu não sou estuprador e eu também eu sou vegano. Eu estou me descrevendo, eu não estou me encaixando, me moldando, escolhendo. É uma coerência com a minha consciência. E eu me Uhum. sinto extremamente bem. Já pensou, Champaque, se eu for me forçar a estuprar alguém? Que coisa horrível. Vai ser um Uhum. sofrimento absurdo para mim. Uhum. Talvez mais para mim do que para a pessoa. Não faz sentido provocar um Uhum. sofrimento para uma pessoa, uma agressividade dessa, né? Uhum. Não faz sentido. Não é rótulo e não é escolha. Eu não sei que nome dá isso. Uhum. Temos que inventar outro nome, é uma descrição. Descrição de um sentimento, descrição de uma sensibilidade. Eu sou vegano. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho escolha. Enfim, é essa a minha resposta. Parece que você está numa linha parecida, né, Champagne? Uhum. Sim. Eu não teria muito a acrescentar. É, Eu acho que aprisionamento existe e existe em rótulos, mas eu acho que são outras situações que eu acho que nem cabe a gente querer analisar, porque Mas, seria mas uma eu acho questão que quem talvez fez a até. pergunta tem razão também. Agora Uhum. que você falou isso, Champagne, para algumas pessoas é rótulo, Uhum. para algumas pessoas é escolha, para Uhum. algumas pessoas é decisão racional. E Uhum. normalmente essas pessoas elas acabam mudando, logo, logo deixam de ser. Então, existem categorias, né? De qualquer Elas situação. entram, elas entram para o grupo daquelas pessoas. Eu tenho uma turma que a gente, né, a gente gosta disso, então a gente se encontra, a gente só É, conversa aquilo, é, né? Então é outra coisa. É uma existe decisão também, até, existe até também. por modismo e tudo, né? Existe também. Até por um convencimento intelectual, raciocínio, avaliação. Aí sim é rótulo. É, é, E aí sim ela pode trair a sua vontade. Porque ela pode ter é, vontade de não ser, mas ela se força a ser, porque ela se rotulou como sendo, então ela quer ser coerente com aquilo que ela se rotulou, até ela se desrotular. é. Existe também. Mas é bom que a gente aponte, não é só esse tipo de coisa. Uhum. Existe aquela coisa que é muito mais profundo do que uma decisão. Acho que completou bem agora. Eu acho que é isso. Você vê, ó, é a terceira pergunta contestadora. É.
Vai ter mais dúvida. Ainda tem mais uma que eu acho que ainda é contestadora. Essa é pior ainda. Por isso que a gente vai cair fora, né, Champagne? Posso ler? Vai. Tá. Se a essência da meditação é o acesso a uma consciência impessoal, qual o sentido de falar em arte de sermos nós mesmos? O título desse vídeo não deveria ser A Arte de Não Ser Ninguém? Foi um Oshocast que teve um subtítulo, né, A Arte de Sermos Nós Mesmos. É. E que ele questiona, questiona perfeitamente bem, Uhum. né? A essência da meditação é o acesso a uma consciência impessoal. Qual o sentido de falar em arte de sermos nós mesmos? O título desse vídeo não deveria ser a arte de não ser ninguém. E aí, Champar, começa aí, vai. Tá. Bom, quando a essência da meditação é o acesso a uma consciência impessoal, quer dizer, uma consciência que não está dentro da persona, que é o ego. Então, ela está fora disso. Então, o sentido de falar a arte de sermos nós mesmos é no sentido de sermos nós mesmos além do ego, fora do ego. O que nós somos, Legal, ótimo. né? Então, talvez ficaria mais explícito, né, se fosse a arte de sermos nós mesmos além do ego, ou fora do ego, É, né? E aí e fora do ego seria o não ser ninguém, nesse ninguém no sentido que alguém é o alguém do ego, é alguém claro. definido socialmente, né? Antropologicamente. E assim, existe esse termo, né? Esse termo que é falado por Buda, o Osho também fala, né? Que nós não somos ser ninguém, né? Iluminação é não ser ninguém. É um termo usado e é um termo assim que explica ou demonstra que quem perguntou ele tem bastante leitura, né? Ele tem bastante conhecimento do que mestres dizem e é verdade. Mas, Champaque, eu sinto assim, o Buda, ele frisava muito isso, por exemplo, né? Ser ninguém, anatta, não sei como é que é, uns termos sânscritos, mas eu sinto que isso é extrapolar o nosso alcance de compreensão. Porque você entender que você é ninguém, e é uma realidade, é extrapolar o alcance da nossa compreensão do momento, pelo menos para mim, eu sinto. Então, quem começa a falar uma coisa que é muito verdadeira, mas está muito além do nosso entendimento vivencial, eu acho que ele está gastando verbo. Ele está falando verdade, mas ele não está ajudando ninguém. Isso é uma coisa que, ser ninguém, quem é que vai entender isso? Ele só pode entender intelectualmente. O cara que entende isso, ele tem que entender vivencialmente. Intelectualmente é fácil. Ser nós mesmos é uma coisa muito mais fácil de você entender vivencialmente. E completando com o que você falou, ser nós mesmos não significa ser o ego, né? Uhum. Significa ser natural dentro da sua própria consciência, do seu próprio fluir de ações, né? O que realmente você sente. E tudo também depende do contexto. Enfim, eu Uhum. acho que não sei, sabe? Não sei, acho que a gente teria que resumir a nossa resposta, mas você tem alguma coisa a acrescentar, Champar? Não tem nada a acrescentar. Eu acho que é isso. É o que o que eu penso, é o que eu falei e concordo com o que você falou. Acho que você complementou muito bem. Eu também acho que você falou perfeito, acho que foi um complemento bem legal mesmo. É isso, eu acho que não precisa repetir, né? Mas eu continuo achando muito melhor a frase, como é que era o negócio? Eu continuo achando, embora seja verdadeira, que
A arte de não ser ninguém é o mais preciso. Eu continuo realmente achando que a melhor frase é a arte de sermos nós mesmos. Não vamos entrar numa coisa além da nossa compreensão, porque isso não leva a nada, na minha opinião. Vai fortalecer o ego de quem fala, o cara entende, o cara é sábio, mas não ajuda ninguém. Pelo menos é o que eu acho. Vamos falar, é o que eu acho, é o que eu sinto. Podemos seguir. Ô, Nissargan, agora a gente tem Ai, ai, ai. uma citação do Osho. Eu vou Ah, até não, pedir. não, não. Aquela a gente faz no final, Chanfak. Ah, tá. Não é não? É, porque a gente iria partir para aquelas perguntas sobre meditação, que eles são 10 perguntas, né? Não precisa ser todas, né? Então, o que que aconteceu foi o seguinte. No outro Oshocast, a gente falou sobre o Chat GPT. Eu bati um papo e a gente comentou sobre esse papo de uma frase do Osho, né? Que, para quem não assistiu, assista, né? O último Oshocast sobre ChatGPT comenta uma frase do Osho, acho que é esse o título. E aí eu fiz uma pergunta, amiga, é, faça algumas perguntas sobre meditação para o ChatGPT. Então ela fez umas 10 aí, né? Eu não sei se todas são legais, mas você não precisa ler todas, mas lê Ah, algumas. eu vou ler uma e eu vou até comentar como que eu sinto, entendeu? Tá, Que é essa primeira, o que é meditação e por que as pessoas a praticam? Eu posso falar de mim, claro. entendeu? Assim, por que que eu pratico meditação e o que que ela significa? E o que que ela significa para mim, entendeu? Sargan, eu sinto o seguinte, a meditação, ela me coloca numa sintonia, sabe? Que é, assim, ela me tira de uma rotina, que naturalmente ela traz um desgaste energético, Uma sabe? rotina. Essa rotina, que é você estar correndo atrás de coisas, você está procurando coisas, você está desejando coisas, você nunca está satisfeito com o que você tem, você está querendo mais. Então, é uma coisa que eu sinto que as pessoas, do modo geral, vivem isso. Eu vejo assim, eu vejo isso com amigos meus, eu vejo isso com vizinhos meus, eu vejo isso com parentes meus, eu vejo isso com pessoas que eu convivi durante a minha vida. E eu vejo isso em mim próprio, Claro. lá atrás. E eu vejo assim a tentação disso se aproximar de mim sempre, Agora, agora. E eu vejo a meditação como assim, é como se fosse um remédio, uma medicação, né? uma Para sintonia. isso, ela me tira disso e me coloca num outro espaço, que é um espaço de compreensão, tá? É um espaço de compreensão de todo esse processo. Eu consigo compreender essas tendências dentro de mim, que historicamente é coisas que me foram introjetadas, é condicionamentos que foram impostos a mim. Eu consigo, pela meditação, ver essas situações todas, e isso me dá uma clareza para eu, pô, isso né, eu sou alguma coisa além disso, porque isso tudo faz parte dessa entidade, como ele está dizendo, a entidade chamada ego. E eu consigo furar essa bolha através da meditação. A meditação, quando ela me traz um silêncio, ela me traz essa possibilidade de eu perceber o real, além de todo esse emaranhado de pensamentos carregados de preconceitos, de condicionamentos, de convenções, de tudo. Eu consegui ver uma coisa que é real. Aquilo me coloca numa outra sintonia, sabe? E essa sintonia, sim, é assim, é só quem experimenta que sabe o que que é isso, porque é difícil você ter palavras para explicar
uma dimensão que está além das palavras, está além da explicação mental, É. né? E é uma libertação do social, né? Uhum, É uma libertação dos conceitos culturais, extremamente reforçados, né? Não só uhum, desde a infância, mas pela mídia. Vou dar um exemplo concreto. Eu vou encontrar o meu irmão, vou pegar o meu irmão na rodoviária de São José dos Campos, daqui a uns 2 meses, que ele mora nos Estados Unidos, e eu não vejo ele há 30 anos. Ele é um cara sofisticado, ele é um cara muito culto, sabe? Ele é um cara artista, ele é engenheiro, se aposentou, né? E eu vou com o meu Gol 98, o meu golzinho vagabundo, a minha carroça. Eu imagino que o meu irmão deve ter um carro bem legal, né? Imagino eu, né? Que é um cara sofisticado, um cara inteligente, um cara que teve uma boa profissão, né, nos Estados Unidos, como engenheiro. E aí eu me peguei em flagrante, meio que, pô, meu, eu vou lá com o meu golzinho vagabundo e sujo, pegar o meu irmão, que é um cara, né? Aí eu comecei a sentir que isso é reflexo de todo um condicionamento social forte. Imagina se eu for me preocupar com isso de fato. Isso aí passa na mente, pego em flagrante esse pensamento, não valido, porque quando eu pego ele em flagrante, eu vejo outras coisas. Eu vejo que, para mim, eu não tenho nenhuma intenção e nem vontade de comprar. Eu até posso comprar um carro melhor, mas eu não quero, né? Eu realmente não quero. Essa é a minha verdade. A minha verdade individual é que eu não quero. Socialmente veio essa ideia. Ah, não, mas seria bom eu ter um carro, não sei o quê, porque pá, status. Aí, quando você saca esse jogo interno, o que eu sinto é que deu uma apaziguada, sabe? De boa, eu vou continuar sendo eu mesmo, aí continuar sendo eu mesmo, continuar com o meu golzinho sem pensar em mudar. Acho que é um exemplo do que a gente está falando. Isso a meditação traz, porque a meditação me traz uma percepção do que está acontecendo, o que está acontecendo na mente, nos conceitos, nos deverias, no que deveria ser melhor, sabe? Traz a consciência do que realmente eu quero, do que realmente me satisfaz, do qual que é a minha real necessidade, quais são as minhas prioridades de vida. Tudo isso é consciência. E a uhum. meditação, o cara vai. A meditação traz isso. A meditação não é só ficar sentado numa postura de lótus, fazendo um mantra ou qualquer coisa. É para trazer essa consciência para a vida. Eu acho que foi um exemplo. Não sei se você acha que encaixou com o que você falou. Eunice Argan, eu vejo assim, e não é que a gente vai contestar o socialmente recomendado, elogiado, é a gente aprender, a gente não aprender, a gente lidar com isso. A gente adquire assim, uma capacidade, uma competência, ou sei lá qual é a palavra mais adequada, de não ser escravo disso, dessa pressão social, e ao mesmo tempo conseguir lidar com isso de uma maneira tranquila. É, Tranquilamente. Não tranquilamente. é, né? Eu não estou dominado por isso, né? Isso não me faz sentir Não pior estou nem melhor. identificado com essa ideia. Exatamente, não estou identificado com isso. A minha identificação passa a ser outra coisa, com aquilo que nós somos, além da mente, do ego, aquilo que a gente estava falando agora mesmo, né? E sem dúvida a meditação ajuda bastante isso, a não se identificar com as ideias, com os pensamentos. Vamos a uma pergunta a mais. Sim, tem mais uma pergunta interessante. Qual é a melhor forma de inserir a meditação na rotina diária? Pela tua cara é para eu começar, né? Já estou experiente, 35 Oshocasts.
É, assim, quando ele fala qual a ela, né, inteligência artificial, formulou essa pergunta, né? Quando ela fala meditação, ela está dizendo provavelmente técnica de meditação, né? Aquela Uhum. distinção, né? Sim, Meditação é o estado em que a gente agora pode estar em meditação se eu estiver atentivo, consciente ao momento. Técnicas de meditação, uma situação específica que eu treino esse estar de fato atento ao momento, né? Dentro de uma situação específica, com o objetivo específico desse treinamento. Aí é técnica. Então, qual que é a melhor forma de inserir as técnicas de meditação na rotina diária, né? Assim, pelo que eu sinto, Champaque, é importante escolher um horário que seja o melhor para a pessoa. Porque tem algumas pessoas, geralmente são dois momentos. Antes do início das atividades do dia e após as atividades do dia, né? Então, normalmente são esses dois horários preferidos. Algumas pessoas escolhem até à noite. Agora, se a gente escolhe errado, dança. Se a pessoa é uma pessoa que flui melhor a presença, a meditação de manhã, ela deve começar de manhã, mesmo se as condições externas não são tão favoráveis. Porque ela escolher um horário em que ela não flui tanto, ela vai ter um breque de mão complicado e ela pode não dar continuidade, a não ser que ela tenha muita experiência. Por exemplo, a minha meditação definitivamente é mais agradável, mais profunda de manhã do que à noite. Agora, vamos estabelecer isso como regra? Não, porque tem pessoas que são mais noturnas. Esse que é o grande problema. A meditação não é a gente oferecer algo que a pessoa tem que se encaixar do nosso jeito, né? Uma estrutura. As tradições são muito perigosas. Elas têm orientações rígidas. Agora, dane-se se você não se encaixa essa orientação. Aí a pessoa tem prejuízo. Se o objetivo e a essência é chamar a presença enquanto se pratica uma técnica, que seja o melhor horário para chamar a presença enquanto se pratica a técnica. E cada um vai ter que descobrir por si. Esse ponto a gente fala, parece que é uma bobeira, mas não é bobeira. Essa escolha é muito importante. E aí a pessoa vai experimentando, vai verificando. Assim, quando a pessoa chega e fala, tá, não, mas eu tenho que fazer isso e depois eu vou meditar. Muitas poucas pessoas conseguem interromper o fluxo de atividades do dia para praticar uma técnica. Por isso que é melhor antes ou depois. Então, às vezes a pessoa se ilude, diz, não, não vou fazer agora, mas depois se eu fizer aquilo, eu faço. Geralmente não faz. Então, ela tem que sacar que não faz. Mas pode ser que faça, né? Então, se ela fizer e fizer com qualidade, está valendo também. Só que você tem que ficar esperto dos truques da mente. Fala que vai fazer, não faz. Fala que vai fazer, não faz. Aí, opa, alguma coisa está errada. Você mesmo que vai ter o desconfiômetro de mudar isso, né? E aí eu tenho mais coisa que falar, mas fala você também. Unisarcan, eu acho que assim, você tem, com a sua experiência de ser instrutor de meditação, você, assim, eu sinto que você tem mais condições de falar sobre isso pelo fato de você lidar com pessoas que estão no processo, estão chegando e estão com essas dúvidas. Quer dizer, o meu caso, eu digo de mim, particularmente. Mas E fala para um mim, pouco. assim, eu estou aposentado, entendeu? Então, para mim, assim, eu, eu, eu medito a hora que eu falo assim, eu tinha que resolver um negócio. Eu acordei de manhã porque eu tinha que resolver, eu tinha que fazer um pagamento, ou sei lá, tem que ir no mercado comprar uma fruta, tem que comprar alguma coisa que ficou faltando.
A hora do dia que eu falo assim, opa, encerrei, estou tranquilo, estou. Então, essa hora é a hora que eu sento para meditar. Então, eu não tenho um horário exato, porque como eu estou aposentado, eu olho essa conveniência da hora que eu posso realmente, eu sento e acabou, eu não tenho mais nada. Eu desligo o celular, entendeu? Eu fecho o computador, o que tiver que fazer que vai me tirar a atenção, eu tiro a atenção e acabou. Mas, assim, é um caso específico, né? O Claro. meu, né? Sim, você descobriu isso, né? É. Para você E, tem, funciona. é, agora, uma outra coisa que eu não sei se a inteligência artificial aí, se ela, quando ela colocou, se ela estava pensando também, aí é gozação minha, porque não é o caso, né, da inteligência artificial, mas é a questão de você trazer meditação para o seu dia a dia, que eu acho que é um prolongamento dessa pergunta, né? Porque a pergunta é realmente, como você falou, você incluir a técnica dentro da sua rotina, das várias tarefas que você tem no dia, como que você vai incluir, né? E uma outra coisa é como você vai trazer, né, essa experiência de meditador que você começa a ter, como você traz isso para o seu dia a dia, né? As Aí já é duas uma... coisas, né? é, As duas coisas. Bom, eu acho que, completando a história, né, de como introduzir a técnica, e a gente falou de horário, né? uhum, Mas tem também a questão do local, né? Que para iniciante pode ser interessante, né? Você ter, depende do que você vai fazer de técnica. Então você precisa conhecer técnica, você precisa ter um bom instrutor de técnica de meditação. Então, se for uma técnica ativa, a pessoa tem que sentir qual que é o melhor horário, o local para fazer a técnica ativa. Então, uhum, são coisas tão óbvias, mas que nem sempre a pessoa capricha nesse uhum, óbvio, né? Então, por exemplo, se ela vai fazer uma técnica que implica em movimentos mais amplos, óbvio que ela precisa de espaço, porque se ela for fazer num lugar apertadinho e se ela for fazer num espaço maior, provavelmente ela vai perceber que no espaço maior é melhor. Então, ela uhum, mesma vai sacar que ela precisa tirar uma poltrona, se for o caso, mudar de local, enfim. Então, esse desconfiômetro de qual que é o melhor local. Então, ele vai meditar na cozinha, né, com aquela panela toda virada e não sei o quê, põe uma cadeira na cozinha. Tá, ele vai experimentar meditar no quarto, que está arrumadinha, cama arrumada, uma poltrona gostosa. Ele vai se dar conta, muito provavelmente, que no quarto é melhor. Então, uhum, é só assim, um convite a que fique atento de encontrar o seu canto. Talvez a postura, qual que é melhor, qual que é onde eu vou sentar, como eu vou sentar. Não precisa ter aquela coisa estereotipada, porque a ideia é estar presente, não é pôr o dedo assim, não é ficar sentado sem encostar as costas. Isso na minha visão. Você pode ter conforto, você pode encostar as costas, você pode uhum, estar numa poltrona imperial que seja, não precisa sacrifício, não precisa sofrer. Então, local é uma coisa também, né, importante. uhum. Assim, outras coisas é tudo experiência, né? Se vai, por exemplo, se a pessoa fazer de manhã, antes ou depois do café da manhã, experimenta, né? Antes ou depois, experimenta. Talvez para uma pessoa seja melhor depois, porque não vai ter esse apelo da fome. Outra pessoa que não tem tanta fome fica de boa. Aí pode ser melhor mesmo com o estômago vazio, porque não tem a mente ficando lembrando da comida. Acho Uhum. que, do ponto de vista prático, falamos o quê? De local, falamos de horário, falamos de Postura. postura. Agora, tem uma outra coisa, né? Como introduzir? Eu acho que você tem que introduzir de leve. Tem algumas linhas que já falam, medita 2 horas por dia. Por incrível que pareça, tem linha assim, sabe, Champagne? Você sai de um retiro X, você tem a orientação de 2 horas por dia. É muita coisa. Pode ser que quem inventou 2 horas por dia era uma delícia,
Mas para a maioria não vai ser. Então você tem que fazer com que seja uma delícia desde o começo para a pessoa. E aí o aumento do tempo vai acontecer naturalmente. Então, É. assim, se 20 minutos para a pessoa é muito, faz menos. Faz 15. 15 minutos é muito, faz 10. 10 minutos é muito, faz 5. 5 minutos é pouco, faz 10. 10 minutos é pouco, faz 15. Até quanto ela se sente bem, que ela curte. Muitas vezes eu estou meditando e eu acho que é pouco, eu quero mais. Mas às vezes eu não posso, porque eu tenho muita coisa que fazer. Então você tem que contrabalançar a quantidade de coisas que você tem que fazer durante o dia com a tua vontade, com a tua disposição. Esse é um outro ponto importante, né? E sem sacrifício, curtindo, prazer. Aquela história que eu sempre falo aqui nos retiros. Quanto vale mais? 5 minutos feitos com totalidade, com presença real, com facilidade, ou 20 minutos feito quase que olhando o relógio toda hora? Qual que vale mais? Uhum. 5 minutos, claro. Agora, qual que vale mais? 20 minutos, você está de boa, uau, que delícia. Ou 5 minutos, também de boa. Bom, se puder fazer 20, faz 20. Olha, Né? Então, é muita questão de bom senso, né? E saber que técnica que você quer fazer, né? Qual que é a tua técnica que você se identifica? Né? Isso é muito importante. Existem técnicas e técnicas, né? Então, a escolha da técnica aqui é complicado a gente falar sobre isso, né, Champagne? Porque a uhum. escolha de uma técnica implica num curso, né? Então, quem quiser, eu tenho um curso online, a gente tem na descrição, que fala várias técnicas, retiros de meditação no espaço presença. E eu estou falando de mim, né? Outras pessoas têm outras coisas a oferecer. Quem não tem muito conhecimento, se sente inseguro, procura. Uhum. Aí acho que é isso. Aí a gente pode falar do dia a dia. Você tem algo a acrescentar? Não, não. Não. Tá. A respeito disso, a respeito de técnica, não, é isso mesmo. Tá. Agora, em relação ao dia a dia, Champark, nosso tempo está estourando, hein, meu? Putz, É. esqueci do relógio. A questão do dia a dia é muito importante trazer essa presença que a gente vivenciou na meditação para o dia a dia. E o treino que eu sinto principal de uma técnica é nos lembrarmos de estarmos presentes enquanto a gente pratica. Então, essa lembrança é interessante que a gente meio que se empenhe em tê-la no dia a dia. Mas, assim, eu acho que aquela sugestão do chat GPT de dar uma paradinha de vez em quando e dar essa centrada, uma mini meditação de alguns segundos é legal. Talvez escolher uma situação específica, por exemplo, tomar banho. Vamos fazer desse tomar banho um exercício de presença. É claro que todas as situações seriam isso, mas vocês elegem uma situação específica. Minhas cadelas estão latindo. Está ouvindo aí, né, Champagne? Está ouvindo? Não, não. Ah, então tá bom. Então, trazer uma situação específica o mais próximo possível da meditação, como Uhum. treinamento de presença. É assim, entender que a presença numa técnica e a presença no dia a dia não é a mesma coisa. Pelo menos para mim não é. Na Uhum. meditação é muito superior. E aceitar isso, aceitar as pequenas mudanças, os pequenos progressos Uhum. no dia a dia, não ficar se condenando por ficar a maior parte do tempo ausente, mas aos poucos ir treinando isso, e dependendo da técnica, auxilia a transferibilidade. E a minha preocupação em criar técnicas, ou desenvolver técnicas, ou oferecer técnicas, são técnicas que tenham alta transferibilidade, isto é, que seja fácil passar para o dia a dia de uma forma espontânea. Eu acho que deu, né? Eu acho que Isso. passamos do tempo, inclusive. Eu acho que é isso. Tá, então vamos terminar com aquela. Aquela citação de hoje, né? Nosso último Oshocast, e vamos terminar. Então a gente já se despede agora, Champaca. Nem vamos comentar, né? Aham. Certo. Tá, obrigado pela audiência. Obrigado. Foi um bom tempo junto, né? Bom tempo. Adorei o papo com Uhum. você, viu, Champaca? Sempre.
Foi super 10. Acho que a gente bateu bem a bola. Foi bom. Eu acho que foi um tempo de crescimento também. Eu considero, para mim, um tempo de crescimento, esse tempo que a gente esteve junto. É, Foi muito importante. eu também. Então a gente vai ler esse papinho do Osho e depois, É, tchau. Lê aí, Champagne. tá bom. Um dia perguntaram a Osho: Osho, qual é a sua missão aqui? Qual é a minha missão aqui? Era uma vez um sapo, mas ele não era realmente um sapo. Era um príncipe que foi transformado em sapo. Uma feiticeira malvada lançou-lhe um feitiço. Somente o beijo de uma donzela poderia salvá-lo. Mas desde quando meninas bonitas beijam sapos? E lá ficou ele, pobre príncipe em forma de sapo. Mas milagres acontecem. Um dia, uma linda donzela agarrou-o e deu-lhe um beijo estalado. Crash! Bum! Zap! E pronto. Ali estava um belo príncipe. E vocês sabem o resto. Eles viveram felizes para sempre. Então, qual é a minha missão aqui? Dar beijos em sapos, é claro.